Uma nova onda acaba de começar na indústria de veículos elétricos. Tudo parece normal por fora, mas algo grande está mudando por dentro. Elon Musk falou recentemente sobre um motor livre de terras raras. E à primeira vista, pareceu apenas uma atualização tecnológica. Mas a verdadeira questão não é se um motor pode ser fabricado sem terras raras. A verdadeira questão é qual tecnologia oculta ele possui que poderia revolucionar todo o mercado de veículos elétricos. Porque a verdade é que todo o mundo dos veículos elétricos hoje depende de certos metais. E se uma empresa romper essa dependência, o jogo não será apenas sobre ser barato ou caro, será sobre controle. Quem vai fabricá-lo? Quão rápido? E quem ficará para trás? Já começaram os rumores na indústria. Será este apenas um novo motor ou a maior mudança tecnológica do futuro? Como é que a iniciativa da Tesla está a obrigar a Toyota a repensar a sua estratégia? E por que razão poderá perturbar o mercado dos veículos elétricos no futuro? O que se segue neste vídeo poderá fazer-lhe ver o futuro dos veículos elétricos sob uma perspectiva completamente nova. Por isso, não perca o final. Antes de continuar, subscreva o canal para ser o primeiro a ver mais vídeos como este. Antes de entendermos o novo motor da Tesla, vamos entender um pouco a Tesla. Hoje em dia, quando ouvimos o nome Tesla, pensamos em carros futuristas, automação e numa empresa na vanguarda da tecnologia. Mas houve uma época em que as pessoas sorriam ao ouvir o nome Tesla. Pensavam que ninguém conseguiria mudar o mundo construindo um carro elétrico. Elon Musk. As pessoas o consideravam um sonhador rico gastando dinheiro em coisas impossíveis como foguetes e carros elétricos. Mas a Tesla foi fundada em 2003 por Martin Eberhard e Mark Tarpenning. O sonho deles na época era criar um carro que funcionasse sem gasolina, mas que fosse tão rápido e estiloso quanto um carro esportivo. Elon Musk não era o fundador da empresa na época, mas em 2004 ele investiu nela e gradualmente se tornou o rosto da empresa. Naquela época, a palavra VE era usada para descrever um carro lento, feio e inútil. Mas a Tesla desferiu seu primeiro golpe com o Soul, um Roadster que chegou em 2008. Foi o primeiro carro esportivo elétrico capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4 segundos. Mas, na verdade, foi mais o início de uma luta do que de um sucesso. 2008 foi quase o fim para a Tesla. A empresa estava ficando sem dinheiro, enfrentando problemas de produção e investidores desistindo. Naquela época, Elon Musk investiu uma parte significativa de sua fortuna pessoal na empresa, o que muitos consideraram uma loucura. Mas Musk não desistiu. Então, em 2012 chegou o Model S e foi aí que a Tesla começou a surpreender o mundo. Não era apenas um carro elétrico, mas um carro de luxo com grande autonomia e alto desempenho. Pela primeira vez, as pessoas perceberam que os veículos elétricos poderiam ser o futuro. Depois disso, a Tesla nunca mais olhou para trás. O Model X chegou em 2015. Seguido pelo Model 3 em 2017, levando a Tesla ao mercado de massa. O Model 3 marcou a entrada da Tesla no mercado de massa pela primeira vez. Depois veio o Model ET, que solidificou a posição da Tesla no segmento de SUVs. Hoje a Tesla é conhecida não apenas como uma montadora de carros, mas como uma empresa de tecnologia. Agora, vamos falar sobre quantos carros a Tesla vende a cada ano. Em 2015, a Tesla vendeu aproximadamente 50 mil veículos. Em 2020, esse número subiu para cerca de 500 mil e o crescimento acelerou a partir daí. Em 2021, a marca atingiu 936 mil unidades. Em 2022, a Tesla vendeu aproximadamente 1 milhão de carros. Em 2023, esse número aumentou para cerca de 1 milhão. Isso significa que uma empresa que antes era motivo de chacota, agora vende milhões de veículos no mundo todo todos os anos.
A Tesla não apenas vendeu carros, ela tornou os veículos elétricos desejáveis. Isso demonstrou que os carros elétricos não são lentos nem fracos. A rede de superchargers, as atualizações de software, o piloto automático, tudo isso diferenciou a Tesla. Hoje a Tesla está presente em muitos dos principais mercados do mundo, Estados Unidos, Europa e China. Graças às gigafábricas, está aumentando rapidamente a produção. E é por isso que, quando Elon Musk fala sobre motores sem terras raras, as pessoas não o levam na brincadeira. A verdadeira fragilidade da indústria de veículos elétricos vista de fora reside no fato de que ela parece apenas um vislumbre de um mundo futurista. Carros, silenciosos viagens, sem combustível, máquinas controladas por telas. Tudo parece um futuro já consolidado. Mas por trás dessa superfície brilhante esconde-se uma realidade pouco discutida, a forte dependência de metais de terras raras. A maioria dos carros elétricos atuais possui ímãs permanentes embutidos em seus motores feitos de metais de terras raras, como neodímio e drócio. Esses ímãs proporcionam ao motor torque suave, eficiência e um design compacto. A velocidade e o desempenho de um veículo elétrico dependem muito deles, mas o problema é que esses metais não estão disponíveis em todos os lugares, ao contrário do ferro ou do cobre comuns. Seu fornecimento é limitado e eles não são fáceis de extrair. É aí que começa a verdadeira fragilidade. Quando uma indústria se torna dependente de um recurso limitado, seus custos não são estáveis. Às vezes, os preços sobem repentinamente. Outras vezes, o fornecimento é interrompido. Isso impacta diretamente o custo de fabricação de um veículo elétrico. Se os metais de terras raras ficarem caros hoje, o motor ficará mais caro. E se o motor ficar mais caro, o carro também ficará mais caro. Isso significa que a acessibilidade de um veículo elétrico está diretamente ligada a esses metais ocultos. Mas não se trata apenas de preço. Ainda mais importante é o controle geopolítico. A mineração de terras raras no mundo está concentrada em poucos lugares. Isso significa que o fornecimento não é regido apenas pelas regras do mercado, mas também influenciado pela política. Se o fornecimento diminuir por qualquer motivo, ou se as exportações forem proibidas, toda a indústria de veículos elétricos poderá ser afetada. É por isso que a indústria de veículos elétricos está silenciosamente vulnerável hoje. Embora tudo pareça sólido por fora, espere, existe um ciclo de dependência difícil de quebrar. As empresas estão trabalhando em novas tecnologias de baterias, mas a espinha dorsal do motor ainda depende de terras raras. Agora vamos falar sobre dependência global. A extração de terras raras ocorre em muito poucos países do mundo. Isso significa que as empresas de veículos elétricos em todo o mundo dependem de uma cadeia de suprimentos limitada. Essa dependência não é apenas econômica, mas também estratégica. Se um país controla recursos de terras raras, isso exerce influência indireta sobre o futuro da indústria de veículos elétricos. Isso cria riscos na cadeia de suprimentos. Se a mineração for interrompida por algum motivo, a logística será afetada ou as exportações serão reduzidas, o que pode levar a uma desaceleração da produção. As empresas podem ter que esperar e o ritmo da produção em massa pode diminuir. A influência política também se torna um fator importante. Países que possuem recursos de terras raras podem influenciar a indústria tecnológica global, pois os veículos elétricos não são apenas veículos. Eles se tornarão o principal sistema de transporte do futuro, e aí surge o risco de um gargalo na produção. Se a oferta for limitada, a produção também será. As empresas não conseguem produzir veículos elétricos em escala infinita mesmo que quisessem, porque os materiais necessários para os motores são limitados. É por isso que o futuro dos veículos elétricos não é tão seguro quanto parece à primeira vista. A tecnologia está avançando, mas suas raízes ainda estão ligadas a um recurso que não é completamente estável. E essa fragilidade oculta pode ser a origem da maior mudança no futuro.
Quando Elon Musk falou sobre um motor livre de terras raras à primeira vista, pareceu um esforço para reduzir custos, como se a empresa quisesse baratear o motor. Mas uma análise mais atenta revela mais do que apenas uma história de redução de custos. Isso pode sinalizar uma grande mudança, pois eliminar a dependência de terras raras, da qual a indústria de veículos elétricos se apoia atualmente, não é tarefa fácil. Criar esse motor não é apenas um desafio de engenharia, mas também uma tentativa de desburocratizar a cadeia de suprimentos. Ou seja, se o motor for fabricado sem terras raras, as empresas não dependerão mais de recursos limitados, cujo fornecimento pode ser interrompido a qualquer momento. É aqui que essa mudança se torna estratégica. Se a Tesla realmente conseguir desenvolver um motor livre de terras raras, isso significará que ela será menos dependente das cadeias de suprimentos globais, das quais o restante da indústria ainda depende. Isso poderá levar a um planejamento de produção mais estável no futuro, sem o receio de que certos materiais se tornem repentinamente caros ou escassos. Uma evolução da tecnologia de motores. Se olharmos para a história dos motores elétricos, entenderemos que essa tecnologia não surgiu da noite para o dia. Foi uma jornada e cada conquista impulsionou o setor. Inicialmente, a maioria dos carros elétricos utilizava motores de ímã permanente. Esses motores conseguiam fornecer alta potência em um tamanho reduzido e sua eficiência também era excelente. Isso levou rapidamente à sua popularização. Mas como discutimos anteriormente, esses motores tinham uma grande desvantagem: a dependência de metais de terras raras. Isso significava que, embora fornecessem energia, também acarretavam riscos de abastecimento e incerteza de custos. Foi aí que a Tesla optou por uma abordagem ligeiramente diferente. A empresa utilizou motores de indução, principalmente em seus primeiros Model S e Model 6. Os motores de indução não dependem de ímãs de terras raras. Eles geram o campo magnético eletricamente, o que significa que não possuem ímãs permanentes em seu interior. Isso tinha a vantagem de evitar a dependência de terras raras, mas também apresentava seus próprios desafios. Os motores de indução geralmente são menos eficientes e podem exigir mais energia para atingir alto desempenho. Apesar disso, a Tesla demonstrou que os motores de indução podem ser potentes. Foi por isso que as pessoas perceberam pela primeira vez que os veículos elétricos podiam ser rápidos e eficientes mesmo sem ímãs permanentes. Mas a história não terminou aí. À medida que a indústria de veículos elétricos progredia, as empresas começaram a buscar um equilíbrio entre eficiência e desempenho. Os motores de ímã permanente retornaram em alguns setores, enquanto os de indução continuaram em outros. E agora, a indústria parece estar em um novo ponto de virada, a transição para conceitos de motores híbridos. A nova questão é: por que os motores deveriam depender exclusivamente de uma única tecnologia? É possível criar um sistema que equilibre a liberdade da indução com a eficiência de um ímã permanente? É nessa direção que a tecnologia de motores de próxima geração está se desenvolvendo. A Tesla já experimentou romper com os caminhos convencionais antes. Desempenhou um papel fundamental na popularização dos motores de indução. Agora, a ideia de motores sem terras raras é vista como o próximo passo nessa jornada, como se a empresa estivesse repensando os fundamentos do design de motores. Tecnologia oculta. A história chega agora a um ponto interessante, pois um motor sem terras raras não significa apenas remover um pouco de metal de seu interior. A verdadeira mudança pode estar no funcionamento do motor. A maioria dos motores atuais é equipada com ímãs permanentes. Veja, eles mantêm um campo magnético constante. Esse campo ajuda o motor a girar. Mas se não houver ímãs, como o motor girará? É aqui que começa uma nova abordagem. Uma mudança no projeto eletromagnético. Uma nova direção poderia ser a criação de um campo magnético controlado, em vez de um campo magnético permanente. Isso significa que o campo magnético dentro do motor pode ser gerado dinamicamente e variado conforme a necessidade. Ou seja, o motor deixa de ser um sistema fixo e passa a ser um sistema responsivo. Mas não se trata apenas de hardware.
O software desempenha um papel fundamental. Um software de controle inteligente gerencia o comportamento do motor em tempo real, definindo quando e quanto torque é necessário, quanta potência aplicar e em qual velocidade. Tudo isso pode ser gerenciado por software. Isso significa que o motor será alimentado não apenas por eletricidade, mas também por algoritmos. Em seguida vem o gerenciamento avançado de torque. Nos motores tradicionais, o fluxo de torque é praticamente constante, pois os ímãs trabalham continuamente. Mas se o campo magnético for gerado dinamicamente, o torque pode ser controlado com mais precisão, fornecendo mais potência quando necessário e menos em cargas leves. Isso pode melhorar a eficiência. Isso significa que os ímãs de terras raras poderiam ser substituídos por um sistema baseado em controle de campo. Esse sistema operaria com campos controlados eletricamente em vez de ímãs permanentes. Isso poderia tornar o comportamento do motor mais flexível. O mais interessante é que essa mudança não será visível externamente. O carro permanecerá o mesmo, o som permanecerá o mesmo, a velocidade permanecerá a mesma, mas o mecanismo interno pode mudar. E talvez essa seja a tecnologia oculta que poderá fazer dos motores sem terras raras não apenas uma mudança, mas uma nova direção. Impacto nos concorrentes. Se um motor sem terras raras realmente tiver sucesso, seu impacto não se limitará à Tesla. Ele poderá afetar diretamente todas as empresas que basearam seus projetos de motores de veículos elétricos em ímãs permanentes, como a Toyota, a BYD e muitas montadoras tradicionais. Hoje, essas empresas construíram suas arquiteturas de veículos elétricos em torno da ideia de que os ímãs de terras raras serão uma parte essencial do motor. Suas cadeias de suprimentos, instalações de fabricação e projetos são todos concebidos de acordo com essa premissa. Mas, se surgir um sistema de motor capaz de oferecer alto desempenho sem a necessidade de terras raras, isso poderá desafiar toda a lógica de projeto. Imagine se o modelo da Tesla for bem sucedido, mas outras empresas se depararem com a questão: devem continuar com seus projetos de motor atuais ou mudar completamente de direção. Porque se um sistema sem terras raras se mostrar barato, escalável e estável, o projeto antigo se tornará gradualmente menos atraente. Isso significaria que os projetos de motores existentes poderiam correr o risco de se tornarem obsoletos. Sistemas que até então eram considerados padrão da indústria podem de repente parecer obsoletos. E essa mudança não se limitará à tecnologia, mas também afetará a estratégia de fabricação. Afinal, alterar o projeto de motores implica em mudanças nas linhas de produção, nas cadeias de suprimentos e nos processos de teste. Isso significa que as empresas podem ter que repensar todo o seu modelo de produção. Isso pode ser ainda mais desafiador para as montadoras tradicionais, porque seus sistemas são grandes, complexos e consolidados. Mudar não é fácil. Empresas baseadas em pensamento inovador conseguem mudar de direção mais rapidamente. Assim, os motores sem terras raras podem se tornar não apenas uma nova tecnologia, mas uma força potencial que obrigue o restante da indústria a repensar suas estratégias. Se isso acontecer, a competição entre veículos elétricos não se resumirá apenas a baterias e autonomia, mas o design do motor também poderá se tornar um novo campo de batalha. Mistério da relação entre eficiência energética e desempenho. Agora a história chega a um ponto crucial, onde surge a maior questão. Se os ímãs de terras raras forem removidos, o desempenho do motor será afetado. Ou seja, a eficiência diminuirá. A velocidade ou a autonomia do carro serão afetadas. Esse é o mistério da relação entre eficiência energética e desempenho. A maior vantagem dos motores de ímã permanente é que eles conseguem realizar mais trabalho com menos energia. Os ímãs de terras raras embutidos neles mantêm um forte campo magnético constante, eliminando a necessidade de o motor gastar energia repetidamente para criar esse campo. É por isso que esses motores são considerados muito eficientes. Agora, se esses ímãs forem removidos e um sistema baseado em controle de campo for adotado,
o motor terá que gerar o campo magnético eletricamente. Isso significa que alguma energia adicional pode ser consumida. É aqui que o desafio de engenharia começa. É aqui que a afirmação de Elon Musk se torna interessante. Ele vem sugerindo que o novo motor busca eliminar a dependência de terras raras sem sacrificar o desempenho. Isso significa que o objetivo não é apenas a liberdade, mas também o mesmo desempenho. Mas essa não é uma tarefa fácil. Se o motor tiver que gerar um campo magnético constantemente, a eficiência pode diminuir. E em veículos elétricos, a eficiência impacta diretamente a autonomia. Isso significa que mesmo uma pequena queda na eficiência pode afetar a distância percorrida. É aqui que entra em jogo a otimização inteligente por software. Os motores de nova geração não dependerão exclusivamente do hardware. Em vez disso, o software fará o balanceamento quando gerar um campo magnético, quando reduzi-lo, quando aumentar o torque, quando diminuí-lo. Tudo isso pode ser gerenciado em tempo real. Isso permitirá que o motor consuma energia somente quando necessário e não constantemente. Isso significa que o equilíbrio da eficiência pode ser alcançado por meio de software. Isso significa que o verdadeiro jogo pode não ser ímãs versus eletricidade, mas hardware versus inteligência. E isso nos leva à próxima grande mudança, a futura transformação do mercado. Até agora, o principal campo de batalha da competição de veículos elétricos tem sido a bateria. Qual bateria durará mais? Qual carregará mais rápido? Ou qual custará menos? Tudo isso tem estado no centro das atenções. Mas se a tecnologia dos motores também sofrer uma grande transformação, uma nova fronteira de competição poderá surgir. Isso significa que no futuro, a batalha dos veículos elétricos não será apenas entre baterias, mas também poderá se tornar entre baterias e motores. Uma empresa pode estar à frente no design de baterias, outra no design de motores. Uma pode obter vantagem em eficiência, outra em escalabilidade de produção. Isso pode alterar o equilíbrio da indústria de veículos elétricos. Empresas que antes se concentravam em baterias podem ter que dedicar igual atenção à tecnologia de motores. E se o design do motor começar a impactar o custo, a escalabilidade e a cadeia de suprimentos de um veículo elétrico, ele poderá se tornar tão importante quanto a bateria. Isso significa que, no futuro, a verdadeira força de um veículo elétrico poderá ser determinada não apenas pela sua bateria, mas também pelo seu sistema de motor. E talvez essa seja a mudança que tem o potencial de alterar os rumos de toda a competição. Impacto a longo prazo. Agora, se pensarmos um pouco mais adiante e assumirmos que um motor sem terras raras realmente seja bem-sucedido, seu impacto não se limitará apenas à tecnologia. Ele poderá impactar o futuro de todo o mundo dos veículos elétricos. Primeiro vamos falar sobre custo. Por que os veículos elétricos parecem caros hoje em dia? As baterias são um dos motivos, mas o motor e sua cadeia de suprimentos associada também contribuem para os custos. O preço dos metais de terras raras não é constante. Às vezes ele sobe, às vezes a oferta diminui. Isso impacta diretamente o custo total do veículo. Se o motor não depender de terras raras, uma despesa significativa poderá ser reduzida. Isso não significa que o carro ficará repentinamente mais barato, mas poderá abrir caminho para uma redução gradual de custos. Não. E é aqui que uma grande mudança poderá se tornar possível. O sonho de um veículo elétrico de $20.000 americanos. Hoje, a maioria dos carros elétricos está um pouco fora do alcance da pessoa comum. Mas se a tecnologia de motores se tornar acessível e escalável, poderá ficar mais fácil construir um veículo elétrico de baixo custo, ou seja, um carro tão econômico quanto um carro a gasolina. Essa mudança não afetará apenas compradores individuais, mas também operadores de frotas. Hoje, empresas de táxi logística e redes de entrega desejam adotar veículos elétricos, mas os custos iniciais as impedem. Se os veículos se tornarem mais baratos e a produção puder ser ampliada rapidamente, a eletrificação de frotas poderá acelerar. Imagine se milhares de vans de entrega, táxis e caminhões se tornassem elétricos a baixo custo.
Os custos operacionais também diminuiriam e a adoção aumentaria rapidamente. Surge então a questão dos países em desenvolvimento. Atualmente, a adoção de veículos elétricos eficientes VEE está limitada principalmente a países desenvolvidos onde há maior infraestrutura e poder aquisitivo. Mas em muitas partes do mundo, as pessoas ainda buscam veículos acessíveis e confiáveis. Se a dependência de terras raras diminuir e a produção de motores se tornar viável em mais locais, a fabricação local poderá se tornar mais fácil. Isso poderia facilitar a fabricação e a venda de VEs em países em desenvolvimento. Isso significa que os VEs deixarão de ser uma tecnologia exclusiva de países ricos e poderão se tornar gradualmente uma opção global. Essa mudança será lenta, mas poderá ser profunda. Custos mais baixos, maior produção e menor risco de abastecimento. Esses três fatores juntos podem dar uma nova direção à adoção de veículos elétricos. E se isso acontecer, os motores sem terras raras não serão apenas um avanço tecnológico. Eles poderão abrir caminho para que os veículos elétricos cheguem ao cidadão comum. Se tecnologias como os motores sem terras raras realmente tiverem sucesso em larga escala, seu impacto não se limitará a apenas uma empresa ou a alguns veículos. Elas poderão impactar todo o mercado global. Hoje, a indústria de veículos elétricos está em um momento de equilíbrio. Alguns países são tecnologicamente avançados, alguns têm um forte domínio sobre a cadeia de suprimentos e alguns são rápidos na fabricação. Os metais de terras raras desempenham um papel fundamental nesse equilíbrio. Os países que possuem esses recursos também exercem influência indireta na produção de veículos elétricos. No entanto, se forem desenvolvidos motores que não necessitem de terras raras, esse equilíbrio poderá mudar. O principal impacto será na cadeia de suprimentos. Atualmente, muitas empresas obtêm materiais de uma fonte limitada. Mas se os motores puderem ser fabricados sem esses metais, a produção se tornará possível em mais locais. Isso significa que a fabricação de veículos elétricos não estará mais limitada a alguns poucos países. Isso poderá mudar o cenário da indústria. Novas empresas, novas regiões e novos mercados poderão entrar na produção de veículos elétricos, porque não precisarão mais lidar com as complexidades do fornecimento de terras raras. Em seguida, surge a questão da concorrência de preços. Se algumas empresas conseguirem produzir veículos acessíveis com motores sem terras raras, outras empresas serão pressionadas a reduzir os preços. Isso poderá intensificar a concorrência de preços no mercado global. O impacto será especialmente forte em mercados onde os consumidores são sensíveis ao preço, como a Ásia, a África e a América Latina. Até o momento, os veículos elétricos cresceram rapidamente, principalmente em países desenvolvidos. Mas, se os custos diminuírem, novos mercados poderão se abrir. Isso também aumentará a concorrência tecnológica. Até agora, as empresas têm se esforçado para obter vantagem nas baterias. Mas se a tecnologia dos motores também começar a fazer uma diferença significativa, uma nova era de inovação poderá começar. As empresas se concentrarão não apenas na autonomia ou na velocidade de carregamento, mas também na eficiência e escalabilidade dos motores. Isso também poderá mudar as tendências de investimento. Enquanto antes os investimentos se concentravam na mineração de terras raras e nas cadeias de suprimentos relacionadas, agora poderão se concentrar em novos projetos de motores, controles de software e inovação na fabricação. E o maior impacto será no ritmo de adoção de veículos elétricos. Se os custos diminuírem, o fornecimento se estabilizar e a produção aumentar, a adoção de veículos elétricos poderá acelerar globalmente. Isso significa que os motores sem terras raras não são apenas uma mudança tecnológica, mas podem ser um passo que altera o equilíbrio do mercado global de veículos elétricos. No futuro, a competição entre veículos elétricos pode não se resumir apenas à tecnologia, mas também ao acesso e à produção. E essa mudança pode determinar a direção de todo o mercado.
Se você gosta de vídeos técnicos detalhados e fáceis de entender, inscreva-se no canal agora mesmo para ser o primeiro a saber sobre as grandes mudanças que estão por vir.